Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que tanto o Major e também o Nezinho estão comendo tudo na bala ali, e nesse exato momento é quando o Nezinho fica dando umas bobeiras ali e o Major sempre fica dizendo a ele que ele se porte direito ali, porque senão ele vai terminar levando um pipoco. O Nezinho ele fica todo desengonçado atirando ali e logo depois o Major pede a ele que lhe entregue agora mesmo o carregador. O Major logo em seguida continua reclamando com o Nezinho, dizendo a ele que mandou ele se deitar, e o Nezinho fica apontando aquilo ali para o lado do Major, dizendo que eu já disse ao senhor que eu sei atirar, e o Major revoltado diz a ele que não quer saber disso, manda ele se deitar novamente e não ficar apontando aquilo ali para ele. O Nezinho ele começa a querer peidar na farofa ali, porque ele percebe que são muitos homens e fica dizendo ao Major que eles são muitos e que a gente não vai conseguir, e continua ali tentando atirar, e o Major dizendo a ele que não quer saber disso e manda novamente ele se cuidar e se abaixar. Só que o Nezinho não dá ouvido ao que o Major está dizendo e novamente fica se levantando, e o Major, ao perceber que ele está correndo risco, tenta empurrar o Nezinho, só que o Major é atingido. Só que nesse exato momento é quando chega reforços, então o Ogum chega com o Turan e diz a ele que é aqui o local e pede a ele que por favor fique ali e só atire quando ele avisar. Enquanto o Major fica se peidando todinho ali de tanta dor que ele está sentindo, o Nezinho vai dizendo a ele que se acalme, que ele vai ficar bem, e por sua vez o Ogum ele vai se aproximando ainda mais de todos aqueles homens. Quando o Ogum ele chega na posição correta, então ele dá uma olhada e passa o rádio para o Turan, dizendo a ele que agora sim ele pode sentar o dedo. Então é justamente isso que o Turan faz. Então quando começa aquelas varas de bala por tudo quanto é canto ali, o Nezinho já começa a ficar feliz, dizendo ao Major que ele não se preocupe, que todos eles chegaram. Então logo depois que eles conseguem derrubar todos eles ali, o Ogum então começa a gritar lá de fora, perguntando ao Major como ele está, se ele está tudo bem, e o Nezinho grita de lá dizendo a ele que o Major ele foi atingido. O Ogum então entra todo agoniado ali, chamando pelo nome do Major, perguntando a ele como ele está, se está tudo bem, e o Major já tremendo a voz ali, diz a ele, chamando ele de meu guerreiro, que quem treinou ele está de parabéns. O Ogum pede a ele que por favor, que tudo bem, mas que ele não fique ali se esforçando, e o Turan pergunta como está o Major, se ele está tudo bem, e é nesse exato momento quando o Major ele se desacorda ali, ninguém sabe se ele já foi para a cidade de pé junto, daqui a pouco a gente vê isso aí, mas por enquanto o Ogum por sua vez tenta ver ali os seus batimentos. E enquanto a gente não sabe se o Major se foi ou não, a cena muda do nada e vai lá pro Alel Ibrahim, que vai chegando ao encontro, e aquele monte de capanga quando está ali, o Alel Ibrahim diz para que eles avisem agora mesmo ao Skindi que ele chegou. Ele diz que tudo bem, sai de lado, avisa sim que ele acabou de chegar, e logo depois ele recebe a autorização para entrar. Logo depois que o Alel Ibrahim ele desce lá do carro, ele vê aquele monte de capanga ali, fica até sem entender a quantidade de homem que tem ali para um homem só, e ele fica olhando para eles, vai se aproximando, e um dos capangas diz a ele, ao Alel Ibrahim, que ele tira a arma que ele está agora com ele ali, e o Alel Ibrahim diz que não vai tirar, porque quando o Skindi vai visitar eles, ele de forma obriga ele a tirar a arma dele. Então um olha para o outro ali, e logo depois o Alel Ibrahim mesmo assim, ele recebe a autorização para entrar. Só que o negócio é que em câmera lenta o Alel Ibrahim ele vai entrando, só que ele vai ficar surpreendido ao chegar lá, ver todo mundo já ali esperando por ele, e inclusive a Zeynep, tanto ele quanto a Zeynep fica surpreso sem saber o que um e o outro estão fazendo ali. O Alel Ibrahim fica o tempo todo olhando para eles ali, mas ele já estava ao ponto de sair metendo bala em todo mundo ali, mas quando vê que a Zeynep está naquele momento, ele fica até sem saber o que fazer, e a Zeynep por sua vez fica ali travada olhando para ele. O Skindi fica o tempo todo ali olhando para o Alel Ibrahim, depois diz a ele que venha, que se aproxime e deixe ele apresentar ele aos mais velhos. A Zeynep fica olhando para o Alel Ibrahim e depois questiona ele, pedindo para que por favor que ele diga o que foi que ele veio fazer ali. Ele não responde a pergunta dela e tremendo na base ali, mas revoltado. Ele não tá tremendo por causa do povo não, ele tá tremendo porque a Zeynep de fato está ali, ele estava preparado para sapecar o dedo em todo mundo ali. Então ele começa a questionar a Zeynep o que é que ela está fazendo ali.
Pescoço Duro então olha para Alel Ibrahim e diz que, como ele pode ver, ali é um jantar de família e a Zeynep está no lugar onde ela deveria estar. Alel Ibrahim fica apenas olhando para ele e ele, o Pescoço Duro, continua dizendo para Alel Ibrahim que então ele diga logo o que ele tem para dizer e depois se retire. A única palavra de início que sai ali do Alel Ibrahim respondendo ao Khan é que a Zeynep, ela não está onde ela deveria de fato estar. Eles ficam ali, todos eles, num silêncio total, e logo depois o Alel Ibrahim continua dizendo: eu voltarei por vocês, e já que vocês vieram até aqui, eles esperem por ele que ele voltará. Pega no braço da Zeynep e chama ela para que eles vá embora agora mesmo. Ela fica travada olhando para ele, chama até o seu nome e ele também chama o nome dela, dizendo: a gente vai para casa. O Khan se levanta revoltado ali e diz ao Alel Ibrahim, perguntando na realidade o que é que ele está fazendo, e manda ele tirar as mãos da Zeynep agora mesmo. E ele, o Alel Ibrahim, não quer nem saber, também vai para cima dele e diz que a Zeynep não pertence a ele, até que a Zeynep entra no meio e pede para que ele se acalme. O Iskender, percebendo ali que o clima está esquentando, ele querendo dar uma de bom moço, então ele se levanta, chama pelo nome ali do Khan e diz a ele que a Zeynep é apenas uma convidada e que, se ela quiser, ela preferir, ela pode ir embora com ele. Zeynep, por sua vez, então responde que sim, que ela já estava indo embora porque já está muito tarde, e pede a eles com licença. Por sua vez, o Khan, ele deixa de encarar o Alel Ibrahim e fica ali com o pescoço duro encarando a Zeynep. A Zeynep, então, por sua vez, chama o Alel Ibrahim para que eles possam ir embora. Então eles vão saindo devagarzinho ali e o Alel Ibrahim com a mão na sua arma ali, e aos poucos ele vai saindo, e o Khan, por sua vez, fica na janela chupando o dedo ali, enquanto o Alel Ibrahim ele vai saindo com a Zeynep. Ela fica muito assustada com tudo que ela acabou de presenciar ali. Aos poucos ele vai saindo, e da forma que ele entrou na tora ele sai com sua amada. Então o Khan, ele ficou todo envergonhado ali, depois de passar a maior vergonha na frente de todo mundo ali. E então o Iskender assinou para que as meninas saíssem. Logo depois que elas saem, o Khan se aproxima do pai e diz a ele que o Alel Ibrahim estava nas mãos deles ali e que ele poderia ter permitido que ele mesmo, o Khan, colocasse o Alel Ibrahim para a cidade de pé junto, e ele não permitiu que ele fizesse isso. E veja agora a situação que ele se encontra. Seraph, por sua vez, que está o tempo todinho olhando lá para o Khan, então ele questiona ele se ele se apaixonou mesmo pela Zeynep, e ele responde ao Seraph que não é isso, e o Seraph continua dizendo a ele que o Alel Ibrahim está com o dinheiro deles e o porquê eles iam permitir que mandasse ele agora para a cidade de pé junto. Ele fica calado ali e o Seraph continua dizendo para ele que nós trouxemos o Alel Ibrahim para uma armadilha, e por que levar isso aí para um lado pessoal. O Khan chama a atenção do Seraph e diz para ele que eu tenho meu orgulho, e o Iskender pergunta a ele quantos milhões de dólares vale esse orgulho dele. Ele fica calado, não responde exatamente nada, e o Iskender diz a ele que ele pare de ficar falando besteira, que foi só por esse motivo que ele deixou trazer a Zeynep até ali. Ele continua dizendo que o Alel Ibrahim ele veio preparado para mandar todos eles ali para a cidade de pé junto, só que ele ficou frustrado ao ver a Zeynep ali, e ele agora vai ficar com raiva ali, só porque o Alel Ibrahim veio, pegou a Zeynep e levou ela embora. Khan se levanta revoltado, vai até na janela ali, e o Seraph diz para o Iskender que o filho dele está ali obcecado pelo Alel Ibrahim. Depois chama a atenção do Khan e diz para ele que pode lhe prometer que assim que eles terminar o serviço, eles vão mandar o Alel Ibrahim para a cidade de pé junto. Ele balança a cabeça feito um calango ali para o lado do Seraph, e o Seraph diz para ele que se ele quiser ele pode acabar com Alel Ibrahim e mandar ele para a cidade de pé junto, bem na frente da Zeynep.